Filipenses capítulo 1, nós vamos iniciar hoje o verso 3, e a sessão vai até o verso 8. Filipenses 1, de 3 a 8. Todos encontraram, amém? Então vamos ler todos juntos, então? Juntos, dou graças a meu Deus por tudo, fazendo sempre com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o dia até agora. Amém. Pai, nós te louvamos por tua graça e misericórdia e pedimos que o Senhor nos ajude nesse momento mais uma vez a compreender a tua palavra e que também teu Espírito Santo use-a para transformar a nossa vida de acordo com a tua vontade. Oramos por isso porque sabemos que não somos suficientes, não somos capazes de pôr em prática a tua palavra senão através de uma ação poderosa, soberana e graciosa do Senhor. Oramos por isso então, te pedindo teu auxílio nesse momento, para entendermos e aplicarmos a tua palavra na nossa vida. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Semana passada nós falamos do verso 1 e 2. Nós vimos Paulo saudar uma igreja que ele ama muito. A gente fica pensando, quando você se afasta de alguém que você ama muito, como é que você se sente? Bem triste, né? Toda vez que a gente se afasta de uma pessoa que nós amamos, o sentimento é de tristeza. Eu fico imaginando muitas vezes, e eu fico observando também minha filha, quando ela está no período escolar, ela tem o desejo de ir ver os avós. Quando está com os avós, tem o desejo de voltar para ver os amiguinhos. Parece que essa tensão o tempo inteiro acontece com todo mundo, né? Quando nós nos afastamos de alguém que nós amamos, nós sentimos lembranças, e essas lembranças nós dizemos e chamamos de saudade. Estamos sentindo saudade. Quando Paulo escreve essa parte agora de Filipenses, ele vai estar expressando as razões pelas quais ele sente saudade dessa igreja. Ele começa a falar de que essa igreja é uma igreja que está no coração dele, que ele tem muito amor e muito apreço, e que Deus e Cristo é testemunha do tamanho do amor que ele tem por essa igreja. Quando ele escreve isso, ele começa a demonstrar o que seria a reciprocidade de amor entre um pastor e uma igreja quando eles estão distantes. Então, a partir do momento que começamos a estudar esse texto, nós temos que lembrar disso. Existe um relacionamento de amor entre ministro e igreja e ministro, e existe um relacionamento de amor também entre cristão e cristão. E aqui nós começamos a pensar, pelo menos, de algumas maneiras, como esse texto se estrutura ou se divide. E eu queria mostrar para vocês aqui no slide essa divisão. Em primeiro momento, Paulo aqui dá graças a Deus pela sua igreja, pela igreja de Deus. A igreja de Filipenses, nesse caso, que ele está escrevendo a carta. E ele tem pelo menos 4 razões aí, pelas quais ele dá graças a Deus por essa igreja. Primeiro, ele dá graças a Deus por sua igreja, pelas lembranças em relação à igreja. Segundo, ele dá graças a Deus pela certeza da obra de Deus na igreja. E terceiro, ele dá graças a Deus por sua igreja, pela graça comum de Deus presente na igreja.
E quarto, ele dá graças a Deus por sua igreja, pelo relacionamento em Cristo que ele tem com essa igreja. Então, essas 4 verdades aí, eu não vou conseguir refletir nas 4 hoje. Então, e é uma outra coisa também que eu poderia deixar claro para os irmãos, como nós vamos conduzir esses estudos de Filipenses. Eu estava conversando com a minha esposa, e eu estava com um peso na consciência, um peso grande na consciência. Eu sempre me esforcei bastante para pegar parte por parte, texto por texto, argumento por argumento, sessão por sessão, cena por cena, e explicar num domingo só todas as verdades que eu posso destacar daquela cena. Só que eu percebi que eu estava correndo muito. A minha ideia era expor sim o texto, mas eu estava correndo muito e aplicando pouco. Então eu, conversando com a minha esposa, disse: amor, sentindo necessidade de dar um piso no freio. Vamos diminuir a quinta e vamos passar pela terceira ou pela segunda lá. Segunda marcha, bem devagar, para a gente tentar remoer e se alimentar de cada parte das Escrituras que nós encontramos verdades preciosas para nós. Então hoje eu vou meditar com vocês apenas o verso 3 e verso 5. Eu vou lendo mais uma vez. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. É importante a gente lembrar que quando Paulo está escrevendo essa carta, ele está preso. Ele está em uma prisão domiciliar. Provavelmente era uma casa dele, mas aonde havia um guarda sempre presente. Em todos os momentos em que ele estava lá, o guarda estava. Naquela época não tinha aquela tornozeleira eletrônica, né? E sendo que hoje também, mesmo que tivesse, não funcionaria, né? Havia então a necessidade de ter uma pessoa, de ter um soldado presente em uma prisão como essa. Então Paulo não está na mesma condição que estava quando conheceu a igreja de Filipos. E aqui eu queria lembrar com vocês o que tem na memória de Paulo quando ele diz aqui: graças dou a meu Deus por tudo que recordo de vós. No domingo passado a gente falou um pouco, eu vou resumir um pouco também do que falamos. Nesse trecho aqui da carta, Paulo começa a descrever um pouco dessas lembranças que ele tinha. E se você voltar em Atos, eu não vou voltar em Atos hoje, que a gente voltou na semana passada, mas nós vamos pegar pelo menos alguns eventos importantes da lembrança de Paulo. Primeiro, Paulo começou a recordar dos filipenses em sua segunda viagem missionária. Lembra que ele chegou lá impulsionado pelo Espírito Santo para chegar então à Macedônia. E essa cidade, Filipos, então foi a primeira cidade que ele começou a evangelizar nessa região. E aí ele procurou sinagoga, que era de costume que ele fizesse isso. Não encontrou nenhuma sinagoga, porque provavelmente não haviam judeus suficientes para constituir uma sinagoga lá. E aí ele então foi para o rio. Por que ele foi para o rio? Para a beira do rio? Porque era costume que onde não houvesse sinagoga, os judeus se reuniam para ouvir ou discutir, ou até para cultuar, enfim, para se encontrarem próximos ao rio. É costume judaico isso. Então Paulo vai para o rio, só que quando ele chega lá, ele não encontra nenhum homem, ele encontra só algumas mulheres. Dentre elas, lembra o nome dessa mulher? Quem lembra? Ninguém lembrou. Vamos voltar, né? Como é o nome dela? Já estavam com medo de responder. E eu vou apontar o dedo. Apontar o dedo. Como é o nome dela? Ixi, rapaz. Lídia, daí a Magna ajudando a gente, Lídia. Lídia é o nome da minha mãe. É impossível esquecer, né? Paulo então se depara, prega o Evangelho, diz o texto lá em Atos 16, que Deus abriu o entendimento de Lídia para que ela entendesse o Evangelho. E aí o que aconteceu? E ela disse: rapaz, e não era só Paulo que estava lá, estava Paulo, Silas, provavelmente Lucas também, Timóteo também. E ela disse assim: se vocês me acharem digna, venham para minha casa, né? Eu vou hospedar vocês na minha casa. E se não, vocês me acharam digna. Olha, eu aperto, né? De vez em quando a gente encontra irmãos assim: pastor, se o senhor gosta de mim, o senhor vem almoçar na minha casa. Aí
deixa a gente meio que encurralado, né? Porque se a gente não for, o irmão vai dizer, eu não gosto. Então é como se fosse isso, constrangeu eles a ir para a casa dela. E ela demonstrou toda a hospitalidade. Então a primeira coisa que tem na memória de Paulo, quando ele se depara com o início da igreja de Filipos: hospitalidade e generosidade. Segundo momento, Paulo depois começou a evangelizar junto com Silas e outros que estavam com ele, evangelizando ali aquela região. Se depararam com uma escrava que tinha um demônio, que o texto bíblico diz que era como se fosse um demônio de adivinhação, né? E a gente fica surpreso hoje quando vê pessoas na igreja começando a adivinhar cartão de crédito, senha bancária, né? Deus me disse que você tem um marido que chama Flantal. Você mesmo, meu Deus, como pode? Irmão, pode ser duas coisas. Pode ser Facebook, você vai no Facebook e vê lá que ela está casada. Ou então pode ser que seja um demônio, como diz aqui, de adivinhação. E aí esse demônio começava a falar que Paulo e Silas e os outros que estavam com ele eram pessoas que anunciavam o caminho do Deus eterno, da salvação. E Paulo se injuriou com isso. Paulo se injuriou e disse: rapaz, eu vou chegar aí. Não tem um dia que ele se injuriou e pegou esse agora, sai. Em nome de Jesus, sai. Aí o demônio foi embora. Só que aconteceu um problema. Quando o demônio foi embora, os patrões dessa escrava ganhavam dinheiro com as adivinhações que ela fazia. E aí eles ficaram chateados, acabou a nossa renda, e começaram a difamar a integridade desses homens, de Paulo e os outros. E aí começou a perseguição. Então levaram Paulo e Silas para a prisão, aonde eles foram açoitados, e depois de terem sido açoitados na masmorra, aqui é a ideia meio de cárcere mesmo, a ideia de um local onde é escuro, acorrentados, úmido, cheio de barata e rato. Lá eles começaram a fazer uma coisa que é bem igual com uma pessoa que vai entrar no Pedrinhas, né? A pessoa entra em Pedrinhas, depois de ser presa, né? De ser condenada, ela entra e diz assim: amém. Não é? Não é assim que acontece? É ilógico pensar nisso, mas é o que acontece com Paulo. Paulo e Silas entram para a prisão, são açoitados, a costa toda rasgada dos açoites, e começa a fazer o quê? Chorar? Começa a cantar. Começou a cantar. Então o que vem na cabeça de Paulo? Sofrimento pelo Evangelho, mas com alegria. E aí o que acontece? A gente sabe da história, né? Vem então a ação de Deus através de um tremor de terra, rompeu as cadeias, e Paulo e Silas continuaram lá, e veio o carcereiro meio que angustiado porque viu as portas abertas e disse: meu Deus, se eles fugiram, todos fugiram, se fugiram, quem é paga com a vida? O carcereiro. E aí o carcereiro, então desesperado, vai querer se matar, e Paulo: não, te calma aí, estamos aqui, o que eu posso fazer para ser salvo? A possibilidade de que o carcereiro não entendesse ainda, não tivesse entendido o Evangelho nesse sentido, e a ideia de salvação seria a ideia de preservação da vida dele. E aí ele leva Paulo e Silas para a casa dele, e lá Paulo começa a explicar o Evangelho para ele, e ele então recebe a Cristo junto com sua casa. Então agora, com as feridas tratadas pelo carcereiro, ele lembra: a igreja de Filipos, além de hospedeira, além de generosa, é também uma igreja onde Deus manifestou o seu poder, salvando o carcereiro que me colocou no calabouço. Então a lembrança de Paulo aqui é recordação de que Deus agiu no início dessa igreja. O terceiro fato importante que nós vemos aí é que Paulo recebeu ajuda financeira dessa igreja quando ele saiu de lá. Saiu dessa igreja e foi continuar sua obra de evangelização, e aí então essa igreja, muitas vezes, não só uma vez, mas várias vezes, ajudando financeiramente Paulo. Então Paulo está lembrando e recordando pelo menos desses 3 episódios: generosidade, hospitalidade, ação de Deus, e continuando, uma cooperação no ministério que ele tinha iniciado lá. Eles cooperaram para que mesmo Paulo e os outros continuassem a pregar o Evangelho que eles ouviram para outras pessoas. O que a gente pode entender aqui? Pense comigo: Paulo está preso,
mais uma vez, não na mesma condição agora, mas ele está preso. E ele não está aqui iniciando sua carta pedindo oração para a igreja. Ele inicia sua carta dizendo: graças a Deus por tudo que eu recordo de vós. Ele passou sofrimentos lá, mas não foi o sofrimento que marcou a memória dele. Ele passou por dificuldades de difamação, mas não foi a dificuldade, a difamação que veio à sua memória. O que veio na sua memória? A lembrança dos aspectos positivos, das virtudes que a igreja nesse início tinha. Então ele ora. Ele não estava pensando muito sobre as suas próprias circunstâncias, e sim sobre a sua fidelidade. Ele não pensava muito em suas próprias aflições, e sim no seu amor. Não pensava tanto sobre o seu próprio sofrimento físico, e sim na sua firmeza espiritual. Ele está preocupado e lembrando da firmeza espiritual dessa igreja. Portanto, nós chegamos então a uma verdade importante para a nossa vida aqui. Um coração grato a Deus focaliza a sua atenção nas boas lembranças no relacionamento com a igreja. De novo, um coração grato a Deus focaliza sua atenção nas boas lembranças do relacionamento com a igreja. E é o que nós vemos aqui. Essa é a verdade, esse é o princípio que nós aprendemos aqui. Mas a pergunta é: como é que ele se aplica na nossa vida? E aí nós temos algumas maneiras de aplicar ou de refletir sobre essa verdade. Temos aqui a primeira. A nossa facilidade, nós temos uma extrema facilidade de focalizarmos nossa atenção nas coisas negativas e não nas coisas positivas. É ou não é verdade? Quem é que mais marca você? É quem te ajudou ou quem te fez sofrer? De quem você tem mais lembrança? Das pessoas que acertaram e cuidaram de você ou das pessoas que maltrataram você? De que você mais lembra de um relacionamento com alguém? É quando a pessoa tem uma atitude correta com você ou quando ela tem uma atitude errada? Já percebeu isso? A gente não se surpreende quando alguém trata a gente bem. A gente se surpreende quando alguém trata a gente mal. Por quê? Porque nós temos uma tendência pecaminosa de focalizarmos apenas no que é negativo, o que é errado, o que é pecado. Quando constantemente focamos a nossa atenção nos aspectos negativos, falhas, defeitos e decepções com as pessoas, não conseguimos ter um coração grato a Deus. Um coração grato a Deus é um coração alimentado por boas recordações. Vocês acham que a igreja não tem problemas? Claro que tem. A igreja é constituída de pessoas pecadoras que cometem erros e que muitos desses erros afetam você. Mas se você for se deter aos pecados, aos erros e às falhas das pessoas, você nunca vai chegar e dizer assim: Deus, obrigado, porque fulano de tal falou mal de mim. Obrigado, Senhor. Percebeu isso? Toda e qualquer pessoa machucada, magoada, rancorosa, ressentida com alguém, não tem um coração grato a Deus. Porque quanto mais alimentamos a mágoa, o ressentimento, a memória da falha de alguém para conosco, menos nós conseguimos agradecer. Você já deve ter conhecido algum cristão assim. É, na verdade? Já conheceu alguém assim? Mas eu queria dizer para você que é impossível ter um coração grato a Deus quando nossa memória destaca os momentos bons e passa a supervalorizar os ressentimentos, descarta os momentos bons e passa a supervalorizar o ressentimento, decepção que tivemos com alguém. Você consegue visualizar um cristão que é grato a Deus e que só lembra de coisa ruim? Deixa eu pensar com vocês um pouquinho. Eu já conheci alguns pastores que a primeira coisa que eles chegam para conversar comigo sobre a antiga igreja é os defeitos. Eu já conheci pastores que, quando senta para conversar, a primeira conversa que tem, fulano e tal, você conhece fulano e tal? Eu conheço. Fulano e tal não presta. Não presta. Presta, não presta. Pensa num caboclo que não é nem crente.
começa a falar. Você acha mesmo que uma pessoa como essa tem um relacionamento de agradecimento a Deus? Não. Ela está supervalorizando as falhas, defeitos e erros das pessoas e não consegue, por causa do seu pecado, visualizar a graça mesmo apesar desses erros. E é o que nós percebemos. O que eu posso destacar para você é dessa maneira, que a causa de nosso desânimo em relação às pessoas não é o erro delas, é a nossa predisposição pecaminosa em focarmos apenas naquilo que é errado, apenas nos erros, apenas nos defeitos e não nas virtudes. Queremos que as pessoas vejam nossas virtudes, mas somos cegos para ver as virtudes delas. Nós queremos que as pessoas reconheçam nossos acertos, mas nós não reconhecemos os acertos delas. Amamos ser elogiados por algum serviço que fazemos, mas não elogiamos alguém quando nos serve. Não é difícil às vezes elogiar pessoas que servem a gente? Tire pela casa mesmo. Minha esposa faz um serviço e não me chama atenção, porque para mim é comum, mas não deveria. O serviço que ela faz é com amor e eu deveria estar o tempo inteiro fazendo o quê? Elogiando. Mas por que eu não elogio? Porque minha natureza quer a glória para mim, não para ela. Então eu tenho que estar consciente de que o meu pecado, o pecado que habita em mim e você, nos conduz a evitarmos reconhecer os acertos, as virtudes e as qualidades das pessoas. Ficamos alegres e contentes quando todos veem o nosso progresso espiritual, mas por causa de algum vacilo de algum de nossos irmãos, não conseguimos perceber o progresso espiritual deles. A pessoa cresceu, mas cometeu um erro. Assim, meu irmão não presta. Por quê? Por uma memória manchada pelo pecado. Nossas recordações são conduzidas a se ater àquilo que é errado, não àquilo que é certo. Em nosso relacionamento, você já deve ter percebido que todos nós temos uma tendência muito grande, muito mais grande mesmo, de guardarmos em nossa memória com mais facilidade as lembranças ruins do que as lembranças boas. Mais os erros do que as virtudes, mais o pecado do que os acertos. Já percebeu isso? Tira uma média. Você já percebeu que todas as vezes não exagero. Mas a maioria das vezes que a gente senta para conversar sobre alguém, a gente fala de defeitos. É na verdade? É interessante isso, e isso não é um problema em relação... A pessoa errou, não estou dizendo, ela pode ter errado com você. Mas você não se desapega desse erro, guarda esse erro. Isso marca a sua memória, não é por causa do erro dela. É por causa da nossa predisposição pecaminosa em recordarmos aquilo que é ruim. O que eu posso dizer também para vocês em relação a isso é que em nosso relacionamento com as pessoas, quando nossa memória valoriza mais as más lembranças do que as boas, isso antes de tudo é uma evidência de nosso mau relacionamento com Deus. Pensa comigo. Quando nós somos gratos a Deus, nós conseguimos ver a graça de Deus em toda e qualquer situação, em toda e qualquer pessoa. No erro das pessoas, nós conseguimos ver a graça de Deus atuando para tratar o nosso caráter. Quantas e quantas vezes pecados de pessoas, erros de pessoas, falha de pessoas para comigo não foram instrumento de Deus para tratar o meu caráter. E assim com você também. E quando eu imagino que nada passa dessa mão soberana de Deus, eu consigo perceber, Senhor, apesar deste erro, obrigado, porque o Senhor usou o pecado do irmão para me tratar. E quando a gente começa a perceber essa inversão de valores, agora não mais o pecado, mas as virtudes, nosso coração se enche de gratidão. Quem não
posso dizer em relação prática? E aqui é um ponto que eu não estava desenvolvendo com vocês e eu penso que eu preciso desenvolver. Eu estava refletindo muito sobre as verdades, mas não estava dizendo o que fazer. Eu preciso dizer para vocês isso, dar sugestões de o que devemos fazer em relação às verdades que nós temos aprendido aqui. Primeiro, nós podemos firmar o compromisso de, quando nos lembrarmos de nossos irmãos, se lembramos de algo ruim, que possam ter cometido contra nós, nossos relacionamentos, nos esforçarmos em lembrar das virtudes que eles possuem. É um exercício. Se veio na sua memória o defeito, pense na virtude. Se destacou o erro, pense na qualidade. Deus tem concedido graça de possuir, Deus tem concedido graça das pessoas possuírem essas virtudes. Então reconheça. Não foque a sua atenção só nos defeitos. Não foque a sua atenção só nos pecados. Quando você perceber que sua memória está recordando apenas dos defeitos, dos pecados e erros das pessoas, diga para você mesmo: não, eu vou procurar uma virtude agora, peraí. O irmão cometeu esse erro, tem essa falha de caráter, mas tem essa virtude. E quando nós lembramos da virtude, o que nós fazemos? Graças a Deus. Porque mesmo ele tendo essa falha, Deus está agindo na vida dele para produzir o caráter de Cristo na sua vida. Segunda orientação ou sugestão prática que eu acho que eu deveria dar aqui, e aqui nos relacionamentos que temos uns com os outros. Quando vemos alguma pessoa se referir a um irmão apenas de forma negativa, ao exercício, precisamos ressaltar alguma virtude desse irmão. Creio que esta é uma das formas de refrearmos o pecado negativo de nossos irmãos, e creio que assim podemos estimular uns aos outros a percebermos as virtudes de nossos irmãos. Quando alguém chegar para você, então, dizer isso: fulano e tal, conhece fulano e tal, rapaz, fulano e tal errou comigo, falou isso de mim, já imaginou uma coisa dessa? Que coisa feia. Você diz: é verdade, é feio. Mas ele não tem só coisas feias. Ele não tem só erros. Você lembra daquele momento que ele fez isso para você? Tem um amigo meu, não vou dizer o nome dele, mas que ele faz muito isso. Já percebi, toda conversa que eu falo, começa a falar assim: pai, fulano e tal, tu percebeu assim o comportamento dele assim? Antes de eu terminar a frase, já está dizendo: rapaz, mas ele é assim. Isso é um exercício. E um exercício bom, porque você vai estar ajudando o seu irmão a não ficar com a memória só no pecado, mas ficar com a memória também nas evidências da graça na vida das pessoas. E quando nós focamos nisso, nós temos motivos suficientes para agradecer a Deus. Vamos fazer? Um compromisso? Exercício? Não faça isso. Porque, como eu disse para vocês, eu estava com a consciência pesada, refletindo com os irmãos sobre nossos erros. E eu acho que um dos meus papéis como pastor é dizer o que faremos a partir da reflexão que tivemos em relação a essa verdade. Então, pelo menos tenho duas sugestões aqui para os irmãos podem ter outras, mas pelo menos duas eu quis destacar com os irmãos aqui. Continuando o nosso texto, verso 4, vamos lá ver o verso 4, leia o verso 4, por favor, para mim, por favor, juntos. Fazendo sempre Então Paulo diz que ele não só recorda das coisas que Deus, das virtudes que a igreja tem, mas ele também começa a expressar esse cuidado com a igreja. E é interessante ele fazendo de vez em quando, fazendo vez ou outra, fazendo quando eu sinto vontade, fazendo sempre com alegria, e aqui dá um motivo: com alegria, súplicas por todos vós. É interessante falar um pouco dessa palavra súplica, porque é uma petição pela a satisfação de uma determinada necessidade, profundamente sentida. Você tem uma necessidade grande, você então clama a Deus, pede a Deus, intercede, clama a Deus. Você está fazendo o quê? Súplica.
A ideia, uma diferença entre oração e súplica seria mais ou menos isso. A oração, a gente ora por motivos assim, vamos orar por obra missionária, pela obra missionária de maneira geral. Aí quando você ora por um missionário que está passando por uma necessidade física, naquele momento, você está fazendo uma súplica. Seria mais ou menos isso. Clamar pela necessidade específica de alguém, ou sua, ou de outra pessoa. É importante a gente perceber que mesmo estando preso, o que Paulo está fazendo? Ele não está pedindo oração por si mesmo. Se você olhar essa carta todinha, ele não pede oração porque ele sabe que a igreja ora por ele. Em outras cartas ele faz isso. Mas em relação a Filipenses ele não faz. Ele está dizendo assim, eu quero orar e estou orando constantemente por vocês. É meio alto assim, né? Parece que há uma relação de cooperação e intercessão. Paulo está lembrando da cooperação que eles tiveram para com o ministério dele. E ao fazer isso, automaticamente o que ele faz? Ele ora por eles. E é muito fácil, gente, a gente orar por pessoas que abençoaram a gente, na verdade. Tem um irmão que até hoje, saí do Vinhagem, minha esposa sabe quem é, que até hoje me ajuda. E de vez em quando eu esqueço de orar por ele. Mas que coisa que... Meu Deus do céu. E ele não esquece de me ajudar. Mas todas as vezes que ele me ajuda, eu disse, poxa, eu estou pecando com ele, vou orar de novo. Mas essa é a ideia. A ideia aqui de Paulo é interceder constantemente, frequentemente, pelos irmãos. Orar sempre. O que nós aprendemos então aqui? Rapidamente. Aprendemos o seguinte: um cristão grato a Deus demonstra sua preocupação através da intercessão constante a favor de seus irmãos. De novo, um cristão grato a Deus demonstra sua preocupação através da intercessão constante a favor destes irmãos. Você é preocupado com o seu irmão? Então você ora por ele. Ou se você não ora por ele, você não está preocupado com ele. É interessante isso, porque Paulo faz isso. Eu estou preocupado, eu estou pedindo por vocês constantemente. A expressão da preocupação é a oração. E aqui eu queria trazer algumas questões práticas para nós. A primeira aplicação é em relação à nossa falta de constância em nossas orações. Você já percebeu que muitas vezes a gente começa a orar por coisas e para? Já percebeu isso? Pois eu vou orar esse ano, eu vou orar para... Vou colocar umas orações que a gente faz, né? De vez em quando. Eu vou orar para esse ano eu casar. Todo dia, 5 da manhã, eu vou clamar a Deus pelo varão e por uma varoa. Vou clamar. Aí começa a clamar primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Esquece no sexto, esquece no sétimo, volta no oitavo. Aí vai orando uma vez ou outra, já orava todo dia, agora um dia sim, um dia não. Depois de um dia sim, um dia não, já ora uma semana sim, uma semana não. E depois, parou. A gente tem uma tendência constante de nós vacilarmos, esmorecermos em nossas orações. Já aconteceu isso com você? Você já conseguiu lembrar? Você deve ter percebido que muitas vezes nós estabelecemos um horário específico para orar e não conseguimos estabelecer. Já perceberam isso? Vez por outra eu converso com a minha esposa e digo, amor, para orar é tal dia. E a gente começa um dia, 2 dias, 3 dias, aí o negócio desanda. Vamos de novo. Aí esquece, muda o horário. Nós somos inconstantes. E quanto mais na vida de oração. O que nós podemos pensar aqui é o seguinte: grande parte de nossa inconstância da vida de oração é pelo fato de tentarmos orar por obrigação e não por gratidão. Todas as vezes que nós queremos desenvolver a vida cristã de uma maneira, disciplina é bom, mas de uma maneira obrigatória, a gente tende a vacilar. E aqui é o que nós temos que pensar. Paulo está recordando de coisas boas que teve, de relacionamento bom que teve com a igreja, e por isso está orando. Imagina só, a gente ora por muitas coisas, não é verdade?
Tudo que tentamos fazer por obrigação tem um sentimento de fardo em nós. Pensa no primeiro emprego, vamos lá, pensa no emprego. Foi o primeiro dia do trabalho, feliz porque o Senhor deu o trabalho, você foi, desemprego está grande, aí Deus te deu um trabalho e você vai feliz. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, primeiro mês, segundo mês, quando vai no segundo mês, o trabalho se torna um fardo. Por quê? Porque agora, nesse momento em que você está desenvolvendo o trabalho, você aprendeu a gratidão. E quando perde a gratidão, o trabalho se torna um fardo. Então você lembra quantas e quantas pessoas não queriam estar na minha vaga de trabalho e não estão? Aí você começa a lembrar de quantas vezes você pediu para Deus isso. De quantas vezes você orou pedindo a Deus que te desse um bom emprego, Ele lhe deu, você foi grato, mas esqueceu de agradecer depois. Porque nós somos inconstantes. Mas todas as vezes que nós refletimos e lembramos das coisas boas que Deus faz conosco, então nós temos motivos para orar. E a pergunta que eu faço para nós hoje é: como é que vai a nossa vida de oração? Você é alguém assíduo em seu encontro com Deus a sós? Ou você só conversa com Deus quando está na igreja? Pense nisso. Pois se você só conversa com Deus quando está na igreja, é porque seu coração não tem uma memória boa. Porque se ele tivesse uma memória boa, ele lembraria das coisas boas que Deus já fez, dos relacionamentos bons que Ele já te deu, das coisas que Ele já fez em sua vida, desses relacionamentos que Deus já te proporcionou. Lembraria disso e o quê? Oraria mais, agradeceria mais. A segunda aplicação que eu quero destacar aqui é que, infelizmente, nós oramos mais por nós do que pelos outros. É na verdade. Primeiro item da sua oração é o quê? Deus, tem misericórdia de mim. Porque Ele se preocupa mais conosco do que com os outros. Nós temos uma tendência extremamente ruim de supervalorizarmos a nós mesmos e desprezarmos as pessoas. Isso é um pecado em nós. Nós oramos mais por nós, pelas nossas necessidades, pelos problemas que passamos, do que pelas necessidades e problemas dos outros. Pensa no que Paulo está fazendo. Preso por causa do Evangelho, injustamente, e ele não diz: olhe por mim, eu estou orando por vocês. 90% das orações que nós fazemos são a nosso favor e não a favor dos outros. Isso muda muitas vezes quando nós temos um filho. Quando nós temos um filho, parece que agora a oração ela vai mudando. Se já orávamos somente por nós, né? Não orávamos pelos amigos, pelo pastor, pela mamãe, pelo papai, pela titia, mas pelo filho, a gente começa a orar. Por quê? Porque eles se preocupam com ele. Na verdade, nosso coração está atrelado a ele. O amor que temos para com filhos é intenso. E quando nós os amamos, nós oramos por eles. Além disso, infelizmente, também oramos mais por bênçãos materiais do que por bênçãos espirituais. Esse é outro defeito que temos. Pastor, eu quero pedir oração. O que é que você quer pedir oração? Pastor, eu estou pedindo oração porque eu estou querendo comprar uma casa e está dizendo Deus abençoe. Vamos orar? É errado orar? Não, não é errado orar por isso. Mas quando foi a última vez que esse irmão pediu oração por santidade? Quando foi? Percebeu? Que nós somos tendenciosos a pedir para Deus o que é material e não o que é o espiritual. Nós somos tendenciosos a buscar mais os bens do que as virtudes. Nós temos esse defeito. Nosso foco por causa do pecado muda, nossas prioridades por causa do pecado mudam. E quando a gente não analisa a
nossa vida, a gente não percebe essa mudança. E muitas vezes nós caímos nele sem saber que estamos nele. Nossas prioridades mudaram, nós não percebemos. E aqui eu queria deixar uma frase de uma carta que é interessante. Um teste infalível da alegria piedosa é o grau em que um crente ora mais intensamente para o benefício e bênção dos outros do que para si. Quando foi a última vez que você orou por mais de um mês por um irmão? Quando foi? Devemos fazer essas perguntas aqui. Você ora mais por você ou pelas pessoas? Você ora mais por suas necessidades ou pela necessidade dos outros? Você ora mais para a resolução dos seus problemas ou para a resolução dos problemas dos outros? Por que você ora? Enquanto você ora por seus irmãos, você ora mais por bênçãos materiais ou espirituais? Ora mais por prosperidade ou por santidade? Você ora mais por sucesso na vida profissional ou por crescimento na vida espiritual? Você ora por coisas materiais ou por virtudes? Por que você ora mais? Pois pelo que você ora mais, isso mais você valoriza. Lembra do texto de Jesus? Lembra? Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Pelo que você mais ora, evidencia e determina aquilo que você mais deseja. Algumas questões práticas então para a gente aqui nesse. Primeiro, em relação a essa constância da oração, é uma sugestão. Caso tenhamos uma família cristã, e é válido que muitos irmãos têm famílias cristãs completas, podemos conversar com nossos familiares para respeitarem o tempo estabelecido por nós para orarmos. E aqui eu estou falando da oração individual, gente, não estou falando da oração em família, né? Caso não tenhamos uma família cristã, podemos informar aos nossos familiares de que naquele momento do dia nós vamos estar falando com Deus, e que eles respeitem isso. Isso pode parecer desnecessário para alguns, mas é importante também separarmos um local para fazermos isso. Porque imagina só, você vai orar no meio da sala? Não dá para orar no meio da sala. O irmão está passando, o pai está passando, está correndo, o cachorro está correndo de um lado para o outro, vai desconcentrar você. Então separe um local para você fazer isso. No seu quarto, na varanda, sei lá onde for, no quintal, separe um local, sossegado, para que nada desvie a sua atenção em relação à oração. Precisamos também ser mais críticos com nós mesmos na utilização das redes sociais e questão de entretenimento. Já parou para pensar que praticamente 90% do nosso tempo disponível, vou chamar de tempo disponível, é tempo que a gente não está trabalhando nem estudando, né? Nosso tempo disponível onde é? Na rede social, no celular, no WhatsApp, no Facebook, Instagram, Netflix, The Voice, Flamengo e Vasco, São Paulo e Palmeiras. A gente investe muito tempo na rede social e por isso não encontra tempo para orar. Irmãos, não é errado a rede social, não é errado ter entretenimento. Isso é parte da nossa vida cristã também. Mas quando isso usurpa o tempo que temos de oração, então está errado. Então a ideia é policice. Veja o tempo que você está gastando na rede social, no entretenimento, no lazer, e compare com o tempo que você está gastando de ler um livro, de orar, de ler a Bíblia, de investir na sua vida espiritual. Seja sábio nesse sentido. O que vale mais? Se conectar com o mundo ou com Deus? O que vale mais? Com Deus. Segundo aspecto prático que eu gostaria de destacar aqui em relação aos nossos pedidos. Por exemplo, nós podemos escrever pelo menos 3 coisas aqui. Caso o nosso irmão peça oração por saúde, o que você vai fazer? Você vai orar por saúde também, tá? Não é errado orar por saúde. Ore por saúde. Mas nós devemos orar também
para que Deus lhes conceda a graça de estarem satisfeitos e alegres mesmo na doença. Ore por isso. Não olhe simplesmente para o Senhor, cura o irmão fulano de tal. Não, Senhor, cure ele. Mas se o Senhor não curar, dê para ele graça suficiente para estar alegre nessa circunstância. Segundo, caso nossos irmãos peçam oração pelo relacionamento conjugal, nós devemos pedir sabedoria para que eles possam expressar a vida de Cristo nesse relacionamento com o seu cônjuge. Olha para o meu casamento, está um negócio difícil, minha esposa, meu marido, está insuportável em casa. O que você vai fazer? Você vai orar pelo casamento dele, mas você vai orar para que Deus conceda sabedoria a ele, para que ele possa responder de maneira cristã nos problemas que estão acontecendo. Terceiro, caso nossos irmãos peçam oração pela prova vestibular, concurso, emprego, devemos também pedir um caráter cristão para esses irmãos, que não se afastem de Deus quando receberem isso, e lhes seja grato caso eles recebam o que eles estão pedindo. Você deve ter percebido que muitas vezes, quando tem os adolescentes que vão querer fazer prova vestibular, o que eles fazem? Tem culto de oração, de oração, coloca na tela, irmãos, ore por mim. Aí ele passa, e depois que passa, a vida com Deus, nada. Não é errado pedir por aprovação, mas não ore só por isso, porque isso é uma bênção temporal e não espiritual. E nosso interesse é que as pessoas cresçam, então ore por questões espirituais. Continuando, verso 5, vamos lá. Verso 5, leia para mim, por favor, verso 5. Todos juntos? Pela vossa... Então ele está orando, suplicando sempre. E a razão pela qual ele está suplicando sempre, um dos motivos pelos quais ele está suplicando, é que esses irmãos cooperaram com ele no Evangelho. Essa palavra, cooperação, ela é traduzida de uma maneira um pouco complicada, mas eu vou tentar explicar para você. Essa palavra é a diaconia. Você lembra da palavra diaconia? Daí que surge a palavra diácono, diácono serviço. A ideia é a seguinte: serviço comum, de algo em comum que temos. Então ele está dizendo assim, olha, pela cooperação, pelo serviço, pelo Evangelho que é comum a nós, desde o primeiro dia até agora, eles ajudaram a Paulo no ministério do Evangelho constantemente. E Paulo está, então, suplicando a Deus por eles, porque eles tiveram uma atitude que poucas igrejas tiveram com Paulo. Poucas igrejas se associaram a Paulo para suprir suas necessidades, para que ele pudesse se dedicar mais na pregação do Evangelho. Então ele está agradecendo por uma igreja que está cooperando com ele. Paulo prega o Evangelho, e a igreja, ao cooperar, também, de certa maneira, está pregando o Evangelho. E aqui nós temos pelo menos uma verdade. E a verdade é essa: cristãos que cooperam na propagação do Evangelho geram alegria no coração de seus ministros. De novo, cristãos que cooperam na propagação do Evangelho geram alegria no coração de seus ministros. E aqui eu preciso pensar com vocês: se há algo que a igreja tem negligenciado hoje, é a cooperação na propagação do Evangelho. Estamos numa realidade onde pessoas se denominam cristãs, mas sem falar de Cristo. Onde pessoas são conhecidas como evangélicas, mas sem evangelizar. Pessoas gostam de estudar teologia reformada, mas sem um estilo de vida reformado pela Escritura. Podemos ver isso de muitas maneiras diferentes. Vejamos algumas delas aqui. Algumas questões práticas para a gente, aplicações. Primeiro, temos uma grande tendência de separar a nossa vida de evangelização da nossa vida cotidiana. Quando a gente vai para a igreja, a gente vai evangelizar, ali é a redundância. Fez a programação, a gente evangeliza, mas a gente volta para casa e a gente faz nada, vamos continuar nossa vida normal, porque a gente é pessoa normal. A ideia da separação entre o sagrado e o profano fez com que a gente dicotomizasse a vida cristã.
Vida cristã é vida na igreja. Quando eu estou evangelizando através de programações, eu estou então evangelizando. Mas quando eu vou para casa, não tenho mais compromisso. Meu fardo está leve. Cumpri minha obrigação. E agora eu posso viver a minha vida, estudar, ver o Netflix, ver o WhatsApp, está tranquilamente. Se eu for conversar com alguém, não tem problema nenhum. Não vou falar de Cristo porque Cristo fala lá. Já cumpri meu papel. E esse é o problema. Você já percebeu que muitas pessoas, quando entram na faculdade, ninguém sabe que elas são cristãs? Por quê? É o que nós chamamos de cristão 007, né? Você conhece esse? Agente secreto. E aí no final do ano, o pessoal descobre. A minha igreja, eu frequento a igreja lá para o na Monte Moriá. Ele não é crente. Aí sou. Aí fica bem parecido. Como se dissesse assim. Não pareceu. O ano todo não pareceu. Por quê? Porque ele não é crente? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas uma coisa é certa. Porque ele dicotomizou. Ele dividiu vida de evangelização e vida secular. E isso não pode se dividir. Segundo, nós temos uma tendência grande de cobrarmos que outros evangelizem e não cooperamos na mesma proporção com nossa responsabilidade em nos enganjar no evangelismo. E aqui nós temos aquele crente, eu posso chamar de crente resmungão. Chega no evangelismo, programação da igreja, né? Evangelismo 4 horas da tarde. Chega lá, irmão. Deu 4 horas, ele olhou, não viu fulano, não viu Beltrano, não viu Hermano, o que ele faz? Ó, pastor, fulano de tal deve estar dormindo. Já percebeu isso? Que tem pessoas que rapidamente conseguem detectar a ausência dos outros, mas não porque estão sentindo falta, mas porque eles estão querendo apontar o dedo para eles. É o cristão promotor, acusador, promotor de justiça. Tu é o réu. E aqui é o problema. Quando dá o horário combinado da programação, ele fala isso. Fulano não veio, pastor. Ele com certeza deve estar descansando, sem fazer nada em casa. Assim é fácil ser crente, pastor. Desse jeito é fácil, tranquilo. Nós somos muito rápidos, irmãos, para detectar as falhas e a ausência dos outros. E quando a gente falha? E quando a gente não vai? Quando a gente não faz? A gente usa justificativas e desculpas. Terceiro, temos uma grande tendência de valorizarmos mais as programações evangelísticas do que a nossa contribuição no discipulado pessoal. É na verdade? Faz a programação da igreja, evangelizando, pronto, no papel. Mas quando se trata de relacionamento, de investir tempo em discipular alguém, eu não faço. Por quê? Porque discipulado tem a ver mais com investimento sistemático e frequente de tempo constante na vida de alguém. E eu não quero discipular alguém. Eu quero apenas vá lá, cumprir meu papel, tirei a carga da minha consciência pesada, estou bem, tranquilo. A gente quer aliviar a consciência, a gente não quer contribuir com o crescimento espiritual dos outros. Porque se a gente quisesse contribuir com o crescimento espiritual dos outros, a gente não faria um evento, a gente não faria uma programação. A gente ia na casa dele, semana após semana, ensinando para ele, novo na fé, o que é ser crente. Vamos ler João, vamos ler Marcos, vamos estudar aqui um livro. Isso é investimento evangelístico e discipulado pessoal. Não foi. Não foi. Pronto, não foi. Quarto, nós temos uma tendência também de acharmos que as únicas pessoas que são qualificadas para evangelizar são os pastores missionários. É na verdade? Muitas pessoas pensam assim. Pessoas pensam que, pastor, eu não evangelizo porque sabe como é, eu não sei. Eu não sei evangelizar, eu me banano todo. Então você não é crente. Dizia Charles de Spurgeon, ou você, ou todo cristão, ou é um missionário, ou é um impostor. Um ou outro.
todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Porque Deus, lembra da mensagem de Cristo? Cristo separou, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ele deu essa missão somente aos 12? Não, ele deu a missão para toda a igreja. Foi aos discípulos que ele falou. E quando ele falou aos discípulos, não eram só os 12 que estavam ali. Tinha muita gente. E ele deu essa ordem, ide fazer discípulos. Pastor, mas eu não sei, eu não tenho uma capacidade. Talvez você não saiba evangelizar tão bem quanto outra pessoa. Mas uma coisa é certa. O mesmo Deus que deu a ordem para nós evangelizarmos é o mesmo Deus que prometeu que o Espírito Santo iria nos capacitar para isso. Mas qual é o meio que o Espírito Santo capacita a gente para evangelizar? O conhecimento das Escrituras. Então você precisa investir no conhecimento das Escrituras para poder evangelizar mais e melhor. Se você não investe, você pode até evangelizar, mas muitas vezes o conteúdo do evangelho que você vai dar não é o conteúdo das Escrituras. Então invista nisso. Invista na evangelização e não pense que isso é só papel de pastor e missionário, que não é. Quinto, temos uma grande tendência de colaborarmos financeiramente, tendência de colaborarmos financeiramente pouco com a obra missionária. Isso é uma realidade interessante. Por quê? Vivemos num mundo avarento. Tudo gira em torno do dinheiro. Tanto é que muitos pais estimulam seus filhos a perceberem a vocação, não querem que os filhos percebam a vocação profissional que Deus deu a eles. Eles induzem os filhos a irem buscar os cursos que têm mais recurso financeiro. Pastor, eu quero que o senhor ore para o meu filho porque ele quer ser médico. E eu estou muito feliz com isso. Muito feliz. Muito feliz nele. Ele vai fazer medicina e eu estou feliz. Pastor, eu quero que você olhe para o meu filho porque ele quer ser missionário. Pastor, olhe para aquele lugar para o campo. Ele vai passar necessidade. Já teve pessoas que fizeram isso, já vi. A minha mãe orava para que Deus levantasse missionário. E aí Deus me levanta. O que foi que a mãe fez? Ela ficou chateada. Ficou chateada. Por quê? Porque eu era a aposentadoria da família. Eu fui o único que estudei para fazer vestibular e passar. E aí o que acontece? Deus tira. Ela ficou chateada, mas depois de um tempo, Deus conversou com ela. Olha, é o seguinte, Lídia, né? Você orou, respondeu oração, agora você vai investir. E depois de um tempo, ela foi uma das pessoas que mais investiu na minha formação ministerial. Mas você percebe a alegria das pessoas quando elas focalizam nas formações profissionais e não amam, não ficam felizes quando alguém diz que quer ser um pastor missionário? Isso acontece demais. E o que você quer para o seu filho? Pastor, eu só quero que meu filho não passe necessidade. O missionário passa necessidade. Irmãos, é melhor pouco com Deus do que muito sem Deus. Sexto, dificilmente oramos pela propagação do Evangelho nos lugares onde nossos irmãos estão. A gente ora para os irmãos para que o Senhor mude o ambiente lá que ele trabalha. E não que o irmão mude as atitudes para poder ser sábio em como pregar o Evangelho lá. A gente pede para que Deus tire o irmão da corrupção, mas não pede para que Deus capacite o irmão a ser honesto em meio à corrupção. Então a gente tem que começar a mudar a nossa perspectiva pela qual nós olhamos. A propagação do Evangelho é fundamental para que o relacionamento entre pastor e igreja perdure e redunde em alegria. E aí temos as questões práticas aqui também. Não foi. Pronto. Primeiro, em relação à nossa contribuição para a propagação do Evangelho, nós precisamos orar para que nós sejamos uma igreja mais envolvida na propagação do Evangelho. A primeira coisa. Motivo de oração no culto de oração. Qual é o primeiro motivo? Vamos orar para que a gente seja uma igreja missionária. Segundo, precisamos
organizar nosso orçamento para investir regularmente no sustento de ministros, missionários, seminaristas que se dedicam integralmente ao ministério. Não dê uma oferta. Separe. Mesmo que você dê pouco, mas separe todo mês para dar. A gente tem uma tendência muito grande de gastar mais com o nosso lazer do que investir em missões. Não é errado, irmão, gastar isso. Não é errado ir para o cinema, ir para uma lanchonete, mas você já percebeu que se for colocado em proporção, a gente investe muito mais tempo em lanchonete, cinema, passeio, lazer, do que investe em missões? Já percebeu isso? Por quê? Nós estamos dizendo para nós mesmos que o nosso lazer, nosso conforto, nossa alegria é mais importante do que a propagação do Evangelho. Articule a coisa, coloque no orçamento. É difícil, eu sei, o orçamento é apertado. Não dá para fazer. Peça a sabedoria do Senhor para fazer isso. Terceiro, precisamos nos corresponder com pastores e missionários para estimularmos e animarmos esses irmãos a perseverar na pregação do Evangelho, apesar das dificuldades que possam estar passando. Digo isso porque, infelizmente, achamos que os pastores e missionários são pessoas que estão sempre bem dispostos, como se elas não tivessem problemas, como qualquer um de nós. Se você quiser saber qual a realidade da vida pastoral, converse com a esposa do pastor. Ela sabe muito bem quais as dificuldades, problemas e pecados que na vida ministerial a gente passa. E que elas passam. Missionários passam. A igreja vai sempre, muitas vezes, atrás de você, achando que você sempre tem uma palavra boa. Sempre está à disposição, está bem. Não é assim? Porque, como disse um amigo meu que veio pregar aqui, debaixo da cabeça, tudo é corpo. E o pastor não é diferente. Então, corresponda-se, ore por ele, anime-o. Porque estar muitas vezes na frente da igreja, na frente de um campo missionário, na frente de um trabalho evangelístico não é fácil. A gente desanima. E por isso você precisa animá-lo. Você precisa exortá-lo. Você precisa encorajá-lo. Paulo muitas vezes vai dizer, por exemplo, na carta de Timóteo, ele vai dizer, eu estou só. Fiquei só. Não tem ninguém comigo. Ele está feliz, sim, porque Deus está com ele. Mas está triste, porque os amigos que estavam com ele agora não estão. Agora imagina só se Paulo recebesse uma carta sua, dizendo para ele, Paulo, fique firme, lembre-se que você não está só, de que você tem Deus e toda a igreja em oração está com você. Isso confortaria o coração, confortaria o coração de qualquer pastor. Então, procure pastores que podem, vocês tiveram relacionamentos, missionários que tiveram relacionamento, seminaristas que você tem relacionamento, encoraje, fale com ele, diga para ele que apesar da dificuldade, Deus está com ele. Fale com ele, porque isso é cooperar também na propagação do Evangelho. Amém? Bom, eu vou parar por aqui. Na próxima semana a gente continua esse texto. Acho que já deu um bom tempo para a gente refletir sobre isso. Então, que o Senhor nos ajude a termos um coração grato. 2, a suplicarmos pelos irmãos. 3, cooperarmos com o Evangelho. Vamos lá. Pai, nós te louvamos e agradecemos por tua graça e misericórdia presente e constante em nossa vida. Pedimos que o Senhor dê sabedoria para que possamos aplicar, mudar nossa forma de proceder em relação àquilo que aprendemos hoje. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar das verdades que aprendemos hoje. Conselhos, sugestões que podemos colocar em prática para que nossa vida seja convergida conforme a imagem de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a lutarmos contra a nossa própria tendência pecaminosa e só lembrarmos das coisas ruins, das falhas e defeitos das pessoas. Ajuda-nos a lembrar e perceber de que tua graça está atuando também na vida de pessoas que têm falhas e defeitos, mas que são nossos irmãos.
Ajuda-nos também, Senhor, a transformar essa reflexão das virtudes desses irmãos em oração. Que oremos, Senhor, para que o Senhor transforme o caráter deles aonde tem falhas. Para que o Senhor transforme a atitude deles aonde eles estão errando. E que nossa súplica, então, pela vida de nossos irmãos, possa conduzir, Senhor, o nosso coração a estarmos cada vez mais gratos ao Senhor. E percebendo aquilo que as pessoas têm feito de bom, de importante para conosco. Ajude-nos, Senhor, a podermos também cooperar na propagação do Teu Evangelho. Ajuda-nos a entender que nós também somos responsáveis por isso. Ajuda-nos a perceber também na nossa responsabilidade de estarmos constantemente preocupados com a propagação do Teu Evangelho. E que possamos também nos relacionar de maneira saudável com as pessoas que o Senhor chamou para estarem à frente dessa obra. Que o Senhor nos ajude a não só esperarmos palavras boas, mas também darmos. Pois o Senhor não nos chamou para pedir, o Senhor nos chamou para dar. O Senhor não nos chamou para sermos servidos, o Senhor nos chamou para servir. Ajuda-nos a lembrar dessas verdades que aprendemos hoje, em nome de Jesus.